Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso conteúdo de matemática de hoje. Medidas e comparações. Como eu posso saber o tamanho? Como eu posso medir algo? A comparação do que é maior, menor, mais pesado, mais leve, mais cheio, mais vazio. Para eu saber, eu preciso o quê? Comparar. Se eu olhar apenas para esse lápis, eu vou dizer o quê? Que é um lápis. Eu não posso dizer que ele é maior ou menor. Mas no momento que eu me deparo com outro lápis, eu posso dizer sim que esse lápis é maior e esse aqui é o menor, né? Agora, se eu pegar mais um lápis, eu posso dizer que esse lápis não é mais o menor, e sim esse. Então, eu comparo as medidas para saber qual é o maior, qual que é o menor, né? Se há um objeto só ou uma pessoa só, não tem nada para comparar, eu não posso dizer se é maior, se é menor, se é mais pesado ou não. Nós temos aqui na página 114 da nossa apostila de matemática, nós temos o que? Um parque onde as pessoas vão para se divertir, fazer atividade física, respirar ar puro, né? Aqui nós encontramos várias medidas, né? Nós encontramos medidas de temperatura no relógio, medidas de tempo, medidas do sistema monetário do dinheiro, de quantidade de ml, né, de volume na garrafa d'água. Eu vou pedir para que vocês circulem para mim as medidas de tempo. Então, nós temos o relógio e nós temos também os dias aqui no cartaz. Então, eu vou pedir para que você circule as medidas de tempo, certo? Na página 115, nós temos o quê? Na primeira atividade, na atividade número 1, toda vez que você encontrar a boquinha, você não precisa responder por escrito, simplesmente oralmente, certo? Eu tenho aqui algumas crianças, olha, elas estão tentando medir a árvore. Será que elas vão conseguir? Olha bem, você vai dizer para mim aqui, se elas vão conseguir, você vai dizer sim e por quê. Se elas não vão conseguir, você vai dizer não e por quê, ok? E depois você vai contar para mim qual a forma de medida você usaria para saber o tamanho da árvore, tá bom? Agora uma coisa muito interessante, vocês sabiam que antes de existir régua, balança, as pessoas elas usavam outras formas para medir, né? Principalmente para saber o tamanho, eles usavam o quê? As partes do corpo, né? Para medir, por exemplo, uma sala, um terreno, era usado o quê? Passos. Já para medir, por exemplo, uma mesa, palmos. Para medir, por exemplo, o tamanho desse lápis, eles usavam o quê? O polegar. Contava-se 1, 2, 3, 4 polegares é o tamanho desse dedo. 3 palmos o tamanho dessa mesa. Mas o que acontecia? Acontecia muita confusão, porque a mão, o polegar, os pés, de uma pessoa para outra, muda o tamanho. Então, olha aqui, ó, na página 116 traz bem esse exemplo. Ó. Um dos homens diz assim, esse terreno tem 90 pés de largura. Aí o outro coça a cabeça e fala assim, nossa, mas eu paguei por 10 pés de largura, né? Então, será que o pé é a forma mais apropriada de medir? Nós podemos até fazer isso, né? Nós podemos ainda usar as partes do nosso corpo para medir quando você não tem 1 metro, quando você não tem uma régua, né? Mas não é tão segura. Hoje nós temos o quê? Algumas medidas padrões, como por exemplo, ó, a nossa régua, que tem os centímetros. A régua, ela serve para medir pequenas quantidades. Nós temos também o metro, a fita métrica, por exemplo, olha só que eu tenho aqui. Ela serve para medir tamanhos maiores,
como por exemplo o tamanho de uma mesa, até mesmo de uma sala, de uma pessoa. Agora já eu uso o quilômetro para medir longas distâncias, né? Principalmente em estradas. E há várias outras medidas, né? Essas são as mais usadas. Mas olha que interessante, o padrão de medida. Eu vou mostrar aqui para vocês na régua que a mesma medida, mesmo tamanho do centímetro na régua é na trena. Você está vendo ali, ó? Olha só. Daqui, aqui tem 1 centímetro. Tanto na régua quanto na fita métrica. Por quê? Porque criaram-se um padrão de medida, né? Olha só, você vai fazer o que para mim? Você vai circular qual que foi o padrão ou instrumento de medida escolhido por cada uma das pessoas. O menino, quando ele resolveu medir o tamanho da trava, ele usou qual tipo de instrumento? O homem, quando ele mediu, viu a hora, qual foi o tipo de instrumento? A mulher, quando precisou saber o peso, qual foi o instrumento que ela usou para saber? E eu tenho agora na página 117 a historinha de um rei, lá da Inglaterra. O nome dele era o rei Eduardo II. E esse rei, ele estabeleceu o próprio pé como medida. Mas o que aconteceu? O rei morreu. E agora? O novo rei estabeleceu um novo padrão de medida, que era o seu pé. E deu uma grande confusão. Então, por isso, foi estabelecido esses padrões de medidas que eu mostrei agora para vocês. Então, vocês vão responder para mim agora aqui, ó. O pé é o melhor padrão de medida para medir comprimentos? Você vai responder para mim sim ou não e o porquê, tá? E aqui na letra C, você vai responder para mim quais outros tipos de formas de medir o tamanho, quais outros instrumentos que você conhece. Você vai escrever aqui para mim. Lembra que, ó, já mostrei fita métrica, o metro, a régua, são todas formas de quê? De medir o tamanho. Eu sei que você vai, ó, arrasar nessa tarefa. Beijo!